Esse é o webinar da Team One, com apoio da Abralo Digital. Elaine Takehara e eu, a gente reveza quinzenalmente para fazer esse webinar, que é totalmente gratuito, com dúvidas clínicas e revisões de CleanCheck. Para quem está entrando, então, vou pedir para vocês se comunicarem comigo. Oi, Pris, tudo bem? Então, comunicar comigo através do chat, tá bom? Só um momentinho. Para quem não me conhece, eu sou Soraya Onishi. Oi, Beth, tudo bom? Eu sou Soraya Onishi, formada pela USP São Paulo. Fiz minha especialização na PCD Central. Me credenciei no Sistema Invisalign em 2011. Em 2014, com o Maurício Casa, com o Dr. Maurício Casa, em 2014 ele me chamou para fazer parte do grupo de consultores clínicos da Align do Brasil. E em 2017 passei então para o corpo de consultoras clínicas da Team One e sou palestrante também. Todos os webinars, vocês ou vão receber malas diretas, né, através do e-mail de vocês, né, para quem já fez algum webinar conosco, vocês já recebem essa mala direta e aí dali você já tem o link para a inscrição, né, ou para quem ainda não fez e tem interesse, então, em acessar os nossos webinars quinzenalmente, a gente pode acessar através da página do Instagram, team1.one, e lá no link da bio tem o acesso direto, então, para a plataforma da Team One e acesso aos webinars também. A inscrição, então, a gente mudou um pouco a cara do webinar, então agora na plataforma do Zoom, né, a gente saiu daquele do Webinar Jam e estamos migrando então para o Zoom, mas praticamente a mesma situação, mesmo conteúdo, só mudamos a plataforma. E aqui na tela vocês estão vendo o conteúdo, os dias dos próximos webinars, então 11 de maio será o próximo, e aí a gente intercala o período das 19 horas com meio-dia e 30, tá? Para poder atender as pessoas então que estão trabalhando nesse horário. Todos os webinars eles ficam gravados, no final da aula eu vou passar uma tela para vocês, um slide com QR Code, onde vocês podem acessar também diretamente a página onde os webinars vão ser colocados, tá bom? Então, o próximo webinar, 11 de maio, o seguinte, 25 de maio, o outro, 8 de junho e o próximo, 22 de junho. Esses são os webinars do primeiro semestre da Team One. Em relação aos cursos, esse curso, o Hands-On, ele é um curso de jornada digital pós-credenciamento Invisalign, ele é um curso presencial, que ele vai ser dado no dia 10 de maio, pela doutora Ivana Amaral e o doutor Maurício Casa, na sede da Team One, no Itaim, aqui em São Paulo, ok? Com apoio da Abralo também. É um curso pós-credenciamento, então, o que a gente vai mostrar nesse curso? É a rotina de primeira consulta, a rotina de evolução dos tratamentos, o hands-on com o scanner, a itero, a demonstração da confecção dos attachments, a execução do IPR, dicas para o dia a dia do uso do programa CleanCheck e as dúvidas em geral. Então, são 8 horas de curso presencial, dia 10 de maio. Não percam essa oportunidade. Em relação ao dia a dia, o que é super importante em relação à rotina da evolução dos tratamentos é a conduta clínica. Então, todas as dicas que vão ser passadas a respeito dessa conduta clínica, tanto da execução do attachment quanto do IPR, que eu acho extremamente importante para quem está começando, pegar essas dicas importantes para não sofrer nesse momento dessas etapas do tratamento, que são logo iniciais, né? O uso correto do calibrador, a mensuração desse IPR, então são dicas que são extremamente valiosas, então, tanto para quem está começando e para quem ainda já se credenciou há um tempo e ficou um tempo parado e está retomando agora. Tá? Oi, Mônica, tudo bem? Boa tarde. Esse próximo curso é Step One, comigo e com a Elaine Takehara, nos dias 25, 26 e 27 de maio. São 3 módulos de 3 horas, então das 19 às 22 horas, são 3 noites, e ele tem como objetivo aumentar a previsibilidade do seu CleanCheck, do planejamento virtual, ok? Então, aprimorar o conhecimento técnico de vocês a respeito do sistema Invisalign,
estudar esses pontos de planejamento virtual, de acordo com a maloclusão que vai ser tratada. Então, a gente separou todos os protocolos para cada maloclusão. Então, maloclusão de classe 2, maloclusão de classe 3, para cada subitem dessas maloclusões, mordida aberta, mordida profunda, quando a gente associa, então, uma classe 2 com aberta ou uma classe 2 com profunda, mordidas cruzadas também. Tá bom? Então, tudo separado em protocolo e aquilo que você tem que visualizar para tornar aquele clean check mais previsível. As aulas vão ficar disponíveis e gravadas por 90 dias após o término do curso, tá bom? Então, são 3 noites e é um curso bem proveitoso também. O próximo curso, então, só um momentinho. O próximo curso é o Study Club, tem muitos aqui que já fizeram esse curso, estamos na 4ª edição desse curso, Study Club. É um curso de desenvolvimento clínico com Ilane Takehara e Ivana Amaral comigo. São 11 encontros, 18 encontros incluindo o ao vivo e o gravado, normalmente de quartas-feiras, no período do almoço, então do 12h30 até as 14 horas, né? Nesses 2 meses. O próximo, então, vai ser iniciado em junho e finaliza em agosto, tá? São vagas limitadas. E o que a gente aborda nesse curso? O software Clean Check, o Beabá. Desde o software Clean Check, o treino com a ferramenta 3D, o IPR, o attachment, detalhes de finalização, a terapia auxiliar, os casos clínicos desenvolvidos e ilustrados, as revisões de Clean Check a cada aula. Então, os alunos eles vão passar esses Clean Checks, a gente vai revisar ao vivo com eles, com todos, um Clean Check pelo menos de cada aluno e também a revisão de literatura. Tá bom? Então, essa é a 4ª edição do nosso Study Club. Todos esses cursos, eles têm parceria com a Abralo, então todos que são afiliados à Abralo têm 20% de desconto, assim como quem já são alunos da Team One, que já fizeram algum curso com a Team One, então todos vão ter essa condição de 20% de desconto, tá bom? Em relação às modalidades de tratamento, então todo o webinar a gente comenta sobre essas modalidades de tratamento, que são as modalidades de tratamento do sistema Invisalign, que temos então Express, que compreende até 7 pares de alinhadores, o Light, até 14 pares de alinhadores, e o Moderate, até 20 pares de alinhadores. Essas 3 primeiras modalidades que eu falei, existe a possibilidade de você tratar um arco ou ambos os arcos, e aí vai variar então o custo do tratamento. O Express é tudo aquilo que a gente consegue fazer na ortodontia em mais ou menos 3 meses e meio de tratamento. O Light, ele passa então a 7 meses de tratamento, normalmente são apinhamentos um pouco maiores, de 3 a 4 milímetros, pequenas movimentações anteroposteriores, apenas para algum ajuste da posição do canino, uma expansão de arco. O Moderate, ele já é uma modalidade que foi criada intermediária entre o Light e o Comprehensive, que é a modalidade mais completa, então são 20 pares de alinhadores, daí já tem uma movimentação anteroposterior um pouco maior, um apiamento maior, um início de correção de uma mordida profunda, não tão severa, em 20 pares de alinhadores. E o Comprehensive, então, que são alinhadores ilimitados por um prazo de 5 anos, tá? Então, todas as maloclusões, elas são inseridas nesse tratamento, a maioria das maloclusões mais complexas, e a gente tem um pacote destinado, então, para o público infantil, então, Invisalign First, que ele vai tratar pacientes mais ou menos da idade de 6 a 10 anos, mas não se prendam muito com a idade do paciente, mas em si com a situação dentária, normalmente com os primeiros molares permanentes erupcionados e com incisivos também erupcionados, então que eles estejam dentro da fase intertransicional, né, ou primeira fase transicional. É uma ortodontia interceptadora, né? Então normalmente aquilo que você faria na interceptadora no seu consultório, uma expansão, um descruzamento de uma mordida, a correção de um apinhamento na região anterior, eu tenho uma abertura de espaço para a erupção de um canino permanente, né? Tudo aquilo que a gente faria então dentro da interceptadora. E o Comprehensive fase 2 é possível solicitá-lo quando você faz o Invisalign First, então como uma segunda fase de tratamento, que aí você entra com a terapia ortodôntica corretiva.
né? E no período de 3 anos você tem, então, alinhadores ilimitados. Eu esqueci de falar que no Invisalign First, então, a gente tem 18 meses de alinhadores ilimitados nessa modalidade. E por fim, o produto da contenção da Invisalign, que a gente chama de Vivera Retainers, que é um produto à parte de todas as modalidades, ele é vendido separado. São 3 pares de contenção, a gente pode pedir ou somente do arco superior, ou somente do arco inferior, ou de ambos os arcos, ok? Então, é um produto à parte. Tenho também como a gente pode solicitar o TPS, que é o Serviço de Plano de Tratamento para Timoan. O serviço de plano de tratamento para Timoan, ele pode ser solicitado através do site. Então, você precisa fazer um breve cadastro no site da timo1.1/TPS, acessa direto esse cadastro. Feito o cadastro, você tem acesso a um login e uma senha. Tendo esse login e senha, você consegue entrar na nossa plataforma. Na plataforma da Timoan, ela funciona da seguinte maneira. Você entrou na plataforma, conseguiu colocar o seu login e senha, e você vai ter acesso, então, ou uma avaliação de caso, que é um serviço totalmente gratuito, ou o serviço de TPS, que seria de desenvolvimento de um clean check do início ao final dele. Tá? Todas essas comunicações com os consultores da Timoan são feitas, então, dentro dessa plataforma, como se fosse um chat dentro do nosso site, né? Antes era feito através de e-mail, mas para conseguir agilidade nesse processo, né, de retorno, indas e vindas com o doutor, tudo isso, então, foi melhorado, aprimorado dentro da própria plataforma do site da Timoan. Ok? Então, entrando no site da Timoan.one, você tem acesso a esse serviço. Como solicitar uma avaliação de caso? Tem uma pergunta do Marcelo. Oi, Marcelo, tudo bom? Boa tarde. No caso de necessitar somente expandir o arco por torque vestibular dos caninos e premolares para permitir espaço para reconstruir cúspides, posso pensar num light? É um pouco difícil mensurar, Marcelo, sem as imagens, né? Então, você quer expandir o arco superior com torque vestibular de caninos e premolares para permitir o espaço de reconstrução das cúspides. Normalmente, a reconstrução das cúspides também requer, além da vestibularização, algum grau de intrusão, né? O Light provavelmente é um pacote justo para isso, né? Mas o ideal seria a gente poder avaliar através das imagens. Vou pedir para você, então, nesse passo a passo que eu expliquei agora, entrando no nosso site, uma avaliação de caso, você consegue inserir as fotografias e a gente poder avaliar um pouco melhor, tá bom? A Beth pergunta, posso pedir um FURT para dentição decídua ou é obrigatório molares incisivos? Beth, eu já ouvi, né, não é protocolo Align, mas eu já ouvi de pessoas tratando apenas dentição decídua, tá? Aqui, o que é protocolo Align? Ter primeiros molares permanentes, ter o primeiro molar permanente e na região anterior ter pelo menos 2 ou 3 incisivos já erupcionados ou com pelo menos 2/3 da coroa erupcionadas, tá? O que é comum? É muito comum os doutores me perguntarem a respeito de qual seria a melhor fase de indicar um FIRST, né? O ideal, então, é que seja nessa primeira fase transicional ou a intertransicional, onde a gente tem menos perdas dentárias, que a partir do momento que a gente começa a ter mobilidade ou perdas dentárias, esfoliações, a gente perde retenção do alinhador e a gente não tem o apoio para a expansão, que seria uma das principais causas de você estar introduzindo o tratamento nesse momento. Tá bom? Então, Beth, respondendo a sua pergunta, sim, eu já vi para dentição decídua, mas não é o protocolo. Pode ser que seja, você encaminhe esse escaneamento e seja barrado, sim, tá bom? A Fernanda pergunta, a solicitação de ajuda feita pela IDS do Invisalign, a gente continua fazendo por e-mail ou é também pelo site da Timon? Não, existem isso são consultoras diferentes, né? Essa que você faz direto da IDS, da Invisalign, é com os consultores Invisalign, e esse que você faz pelo site da Timon são com os consultores da Timon. Os consultores da Timon são todos ortodontistas e, além de serem ortodontistas, todos têm uma clínica, né? Então eles atuam, né, a parte prática também
com o sistema Invisalign. Então, tudo que eles falam, né, eles têm um embasamento tanto teórico como clínico também, tá bom? Como é que eu peço para fazer, então, uma avaliação com a Team One? Eu cliquei ali, fiz um breve cadastro na plataforma da Team One, no site da Team One, e eu tenho acesso a esses dois serviços. Ou é a avaliação de caso, que é um serviço totalmente gratuito, ou uma revisão de Clean Check, que os valores vão de acordo com a quantidade de casos que você envia no mês. Tá bom? A revisão de Clean Check pode ser tanto para tratamentos novos, como aqueles que são de alinhadores adicionais, ok? Na avaliação de caso, como é que a gente vai preencher essa avaliação de caso? Eu tenho, então, uma queixa principal, né? Então, o Marcelo vai colocar ali a queixa principal, como você detalhou ali, as fotografias do paciente, se você quiser inserir radiografias panorâmica e TL também são bem-vindas, e você coloca o seu questionamento. Normalmente o questionamento em relação à modalidade, em qual modalidade se encaixa, né? Ou também da necessidade de alguma terapia auxiliar para o tratamento, se precisa ou não, como é que eu faço para aumentar a previsibilidade desse caso, se realmente vou precisar entrar com mini implante ou não, e aí a gente faz essa orientação tudo através do chat da plataforma, tá? Essa conversa toda é feita dentro da plataforma da Team One. Aqui eu trouxe para vocês, então, uma avaliação de um caso de um paciente de gênero masculino, ele tem 22 anos e a queixa principal dele é a estética, ele gostaria de ter um sorriso mais bonito, né? O que a gente pode observar pelas fotografias, depois eu vou mostrar as radiografias para vocês. Então, ele tem uma mordida cruzada unilateral direita, uma mordida cruzada posterior, também engloba uma mordida cruzada anterior, de incisivos laterais, os incisivos quase em topo, então ele é um classe 3, né? Um apinhamento leve na região anterior superior, já um pouquinho mais moderado na região anterior inferior, um periodonto para, assim, olhando pela fotografia, parece um periodonto saudável, né? Poucas recessões, onde eu vejo um pouco mais de recessão, talvez no 2.3, talvez um início um pouco no 2.4, talvez um pouquinho no 4.4, tá? A queixa, então, é ter um sorriso mais bonito e já passou a informação de que não faria uma cirurgia ortognática. Feito isso, a gente observando essas fotografias, vamos passar então para as radiografias desse paciente. É um paciente que tem os terceiros molares, então, inferiores ainda presentes, então eles estão semi-erupcionados, né? A gente conseguiu ver pouco ali na fotografia oclusal inferior. E na tele, na radiografia panorâmica, sem muitos outros detalhes, talvez uma assimetria de côndilo mais importante, talvez por causa da assimetria da face também, né? Eu tenho um paciente com perfil reto para côncavo, um plano oclusal divergente, então ele tem um AFAI mais aumentado, o plano mandibular mais aberto, a inclinação dos incisivos inferiores e superiores talvez um pouco acentuadas, aí a gente não tem acesso então à cefalometria por completo, mas é o que a gente consegue tentar identificar pelo tratamento. E eu tenho acesso então também a gente ocultou parcialmente a face do paciente, mas a gente ali consegue diagnosticar um pouco melhor. Daí você vê a importância da gente poder avaliar também a face do paciente, né? Então ali eu tenho um perfil, uma linha queixo-pescoço que para ele é razoavelmente boa, né? Talvez ali uma falta de maxila, vejo ali uma maior falta da maxila, da pré-maxila, do que um excesso mandibular, e aí ele disfarça ali um pouquinho com o bigode dele, o sulco nasolabial, apesar de ser um menino de 22 anos, de ser jovem, já a presença um pouco desse sulco, o sulco um pouco mais marcado, né, talvez isso já pela discrepância da maxila, né, e pergunto a vocês, como é que vocês tratariam esse paciente, né? Acredito que todos, eu sempre faço essa pergunta de qual modalidade a gente insere esse paciente, mas acredito que todos concordam comigo que vamos inserir esse paciente em comprehensive, ok? E em comprehensive, acredito que todos estejam concordando comigo.
Segundo ponto, em relação à maloclusão do paciente, né, o que a gente puder fazer para melhorar. Então, a queixa dele é uma queixa estética, né, ele não gosta do sorriso dele, ele gostaria de ter um sorriso mais bonito, né. A pergunta que eu faço, vocês tratariam com distalização do arco inferior, uma distalização sequencial, ou vocês fariam uma mesialização e uma protrusão desse arco superior, ou vocês fariam um tratamento combinado com isso, e não esquecendo também que ele tem uma mordida cruzada posterior do lado esquerdo. O que vocês me sugeririam para esse tratamento? Observando também a foto de perfil, frente, as fotos faciais, vou deixar nessa página aqui para vocês, tá bom? Eu vou aguardar, vou pedir para vocês, então, quem entrou agora, que faça essa comunicação comigo via chat, tá? Não escreva no Q&A, que aí a gente tem um lugar só para a gente concentrar a nossa comunicação, tá bom? O Marcelo, ele fala de uma disjunção, né? A Maria Tereza fala de uma protrusão superior, o desvio da mandíbula, o Marcelo também comenta sobre o desvio da mandíbula para a direita, talvez o uso do MARP nesse paciente. Quem mais? Vocês fariam essa combinação, então, primeiro a disjunção e depois tratar o anteroposterior, manipular. A Ione pergunta se não é importante fazer a manipulação do paciente excêntrica para checar, então, se o desvio é um desvio mandibular estrutural ou ele está apenas desviando com shift mandibular por causa de uma interferência. Boa pergunta também. A Renata fala que faria o combinado. A Ione também o combinado. A Adriana também. A Mônica fala, então, do tratamento combinado e posterior estética para ajuste do Bolton. A Marisa, a combinação da protrusão com a distalização inferior e o MARP superior, então tudo junto. O Ricardo, combinado também. E a extração de 38 e 48. A extração dos terceiros molares. A exodontia, a extração dos terceiros molares. Muito bem observado, pessoal. Eu vou fazer este clean check com vocês hoje, tá? Então eu separei as imagens na avaliação, mas eu vou fazer esse clean check com vocês e a gente vai tentar colocar todas essas possibilidades da, da da combinação da distalização do arco inferior com a protrusão do arco superior, o quanto isso interfere no perfil do paciente também, o quanto esse incisivo superior pode melhorar o perfil do paciente, tá bom? Então, tudo isso a gente vai fazer juntos um pouquinho mais à frente na demonstração dessa mudança do Clean Check. O que eu queria comentar com vocês, o Marcelo falou de MARP e uma disjunção cirúrgica. É um paciente também que não faria MARP e nem nenhum ato cirúrgico em relação ele sabe das limitações do tratamento dele, já foram todas essas limitações expostas, né? Ele queria tentar com o Invisalign esse tratamento e, se necessário for, com alguma terapia auxiliar ou de elásticos, tudo isso já foi exposto ao paciente, tá? O que a gente sabe, vou mostrar para vocês 3 artigos em relação a as mudanças transversas. Então, esse paciente, ele tem uma questão anteroposterior, além da questão transversa. Normalmente, quando a gente faz uma terapia fixa, a gente entra, então, primeiramente com a alteração transversa e depois a gente trata o anteroposterior. Isso que normalmente faríamos na terapia convencional. No Invisalign, a gente pode associar, né, a gente pode fazer em etapas, como também a gente pode fazer um movimento combinado, contanto que eles não sejam movimentos que vão prejudicar um ao outro. Tá? Vou mostrar para vocês, então, aqui 3 artigos a respeito dessas mudanças transversas com o sistema Invisalign. São artigos mais recentes que eu peguei na literatura. Então, em 2017, foi apresentado um artigo na Engel sobre a previsibilidade transversa, das alterações transversas com o sistema Invisalign. Foram 64 pacientes adultos tratados e eles foram escaneados antes e depois do tratamento e as mudanças foram mensuradas em 2 pontos, em caninos, pré-molares e nos primeiros molares. Tá? O que pôde se concluir através desse estudo? Que a precisão média da expansão do arco superior foi de 72,8%.
E a precisão média do arco inferior foi de 87,7%. O que significa isso? Que tudo aquilo que a gente planeja, nem sempre a gente atinge isso clinicamente. Então, clinicamente, ele atingiu 87,7% no arco inferior e no arco superior um pouco menos. Então, a gente chega a uma conclusão que nessa parte da alteração transversal é necessário, então, fazer uma sobrecorreção do movimento. Tá? Então, sobrecorreções de movimentos posteriores são indicados. Agora, movimentos de inclinação para a coroa, da coroa para vestibular, eles foram muito maiores que os movimentos de corpo. Né? Então, o que foi observado? Que o movimento, como foram mensurados em 2 pontos, os movimentos de inclinação eles foram maiores que os movimentos de corpo. Nesse segundo estudo, que também é da Engel, agora mais recente de 2020, ele fala da eficiência da expansão do arco superior com o sistema Invisalign. Dali foram 20 pacientes adultos tratados e a eficiência média da expansão em caninos foi de 79%, de primeiro pré-molar de 76%, de segundo pré de 73% e de primeiro molar de 68%. Aqui também chega-se à conclusão que a eficiência média da expansão de corpo, ela foi menor do que aquilo que foi planejado e que no primeiro molar essa eficiência chega a ser de 36%. Então, eu atingi o movimento de corpo do primeiro molar permanente em média de 36%. Daí a necessidade de sobrecorreção além da expansão do movimento do torque vestibular de raiz desses dentes. O terceiro estudo, que também fala de uma outra revista, mas ele também é recente, de 2020, da expansão do arco com o sistema Invisalign, estudando a eficácia e a previsibilidade. Daí foram 114 pacientes estudados e tratados com Smart Track, então foi depois de 2013, toda essa coletânea desses pacientes, e a expansão ela foi mais efetiva na região de pré-molares e menos em caninos e pior em segundos molares, que são as extremidades, e a previsibilidade ela foi razoável, né? Ele chega a um índice de uma previsibilidade razoável da expansão, sendo sempre necessária uma sobrecorreção do virtual, tá? Agora, quando a gente pensa, todos esses artigos, eles foram lançados pré-G8, né? A Elisa até comentou aqui, a Elisa Santos, que é a expansão com G8, avaliar novos scans e a possibilidade de exo de um incisivo inferior. Esse é o planejamento que a Elisa dá para aquela avaliação de caso. Nesse caso, quando eu mostrei esses 3 artigos em relação à necessidade de sobrecorreção da expansão, tanto da expansão de corpo, quanto que no torque vestibular de raiz dos dentes posteriores, todos esses são artigos antes do G8. O que traz o G8 de melhoria? O G8 ele traz uma eficácia maior. Uma das mudanças, né, um dos objetivos das mudanças do G8 é em relação à expansão, tanto a expansão como a melhoria na mordida profunda. Nesse caso, então, quando a gente fala de sobrecorreção do movimento de torque vestibular dessas raízes, além da expansão, toda vez que a gente vai fazer, então, uma sobrecorreção da expansão, a gente vai tratar essa expansão como movimento de corpo, que é esse segundo item da tabela dos controles 3D. Quando a gente fala de sobrecorreção do torque, da raiz desses dentes, a gente vai mexer então com o torque, que é esse item, esse ícone que está sinalizado aqui na tabela do controle 3D, em amarelo. E, feito isso, essa sobrecorreção, eu vou checar como essa correção, qual é a quantidade de movimento que eu fiz. Eu abro a tabela de movimentos dentários, clico ali a base do dente em raiz. Clicando a base do dente em raiz, eu vou avaliar a translação vestibular e lingual em milímetros desses dentes. Então, ali, onde eu fiz uma mudança em 1.4, 1.5, 1.6, que é exatamente a região que estava mais cruzada, da mordida cruzada, eu sobrecorrigi a expansão e vou sobrecorrigir o torque. E eu vou avaliar a quantidade desse torque obtido através da tabela nesse item de translação vestibular lingual em milímetros. Aqui me indica, então, que 1.4, 1.5, 1.6, durante o tratamento,
vestibularizaram em torno de 2,5 milímetros, isso é a medida em milímetros. Lembrando sempre que a base do dente, quando a gente vai avaliar o torque radicular, que a base do dente esteja em raiz. Voltando então ao que a gente estava comentando sobre o G8, que uma das características de melhoria do G8 é em relação à expansão, a outra em relação à mordida profunda. Na expansão, toda vez que a gente tem 0,5 ou mais de expansão do arco posterior, já é acionado o G8. Como a gente sabe que o G8 é acionado? Primeiro que abre um box no ClinCheck informando que foram inseridas as características do G8, como também na tabela de movimentos dentários, quando a gente abre a tabela, o rachurado que vai aparecer naqueles dentes onde quando forem inseridos as características do G8, esses dentes vão estar rachurados, tá? Então, como é que vai funcionar? Por que que para o G8 existe uma diferença, então, em relação à ativação e esse movimento de expansão de corpo? Aqui a gente vai entrar com o que a gente chama de Smart Force Align Activation. Então, é uma ativação com uma força maior sobre o alinhador, e nesse caso, tanto no sentido do movimento quanto no sentido oposto, tudo isso auxiliado pelo attachment otimizado, que a gente vai chamar então de attachment otimizado de expansão, de auxílio na expansão do G8, e essas duas forças, tanto no sentido do movimento quanto no sentido oposto, vão gerar um contramomento na região do centro de resistência no dente, que vai levar esse dente de movimento de corpo. Tá? Isso que a gente espera clinicamente. Então, são forças a mais que foram introduzidas através dessa nova geração. Quando eu falo de G8, é que nesse período todo de desenvolvimento da Align Technology foram criadas gerações de alinhadores e a cada geração foi introduzida uma melhoria. E essa melhoria, que foi uma melhoria lançada este ano, focada então na expansão, no melhor assentamento das cúspides na região posterior, um fechamento maior da mordida aberta posterior, assim como também na melhoria da mordida profunda, ok? Como é que a gente vai solicitar, então, uma revisão de ClinCheck para Team One? Então, a gente viu ali a possibilidade, então, de fazer uma avaliação de casos através do site da Team One, que é o serviço gratuito, e clicando no ícone, então, da direita, a gente tem acesso, então, à revisão de ClinCheck propriamente dita. A revisão de ClinCheck, ela é feita do início ao final do ClinCheck, então, o desenvolvimento completo daquele ClinCheck e toda essa conversa, esse bate-papo com o consultor da Team One é feito através da plataforma da Team One, tá bom? Os custos estão aqui na tabela e eles variam de acordo com a quantidade de casos que você envia e a forma de pagamento sempre realizado por boleto no mês posterior àquilo que você encaminhou. Tá bom? Então, ele é sempre processado o pagamento na primeira semana do mês seguinte das solicitações dos seus casos. Então, aqui eu cliquei, então, em revisão de ClinCheck, dentro da plataforma da Team One. Vou inserir ali um usuário e senha. Através da nossa IDS, eu posso criar, então, um usuário e senha de funcionário, e aí, a partir daí, passar esse login e senha para nós da Team One. Feito isso, eu preencho esse cadastro com revisão de ClinCheck com exclusividade ou sem exclusividade, coloco o nome do paciente, o número que aquele pede, o hashtag do paciente e deixo as minhas considerações sobre aquele tratamento. Quais são as minhas dúvidas, qual é o meu planejamento, o que eu quero de resultado nesse planejamento, quais são os arcos que eu quero movimentar, todo o seu diagnóstico e planejamento aqui, junto com as suas dúvidas. Tudo isso é enviado para um consultor. E aí, as consultoras da Team One são Fernanda Ciotti e Luciana Westing, ambas Invisalign Doctors, ambas atuando em consultórios com sistema Invisalign, ambas ortodontistas também. Então, em relação à experiência clínica, ela é uma experiência aprimorada. Tudo aquilo que vocês estão passando ou estão passando com aquele caso, provavelmente elas já experimentaram isso com outros doutores ou clinicamente no consultório delas, tá bom?
E a gente tem um outro modelo de consultoria, que é a consultoria de TPS VIP, né, feito através também da plataforma. Ela é uma consultora web, não é presencial, ela é web, com Elaine e comigo. São 25 minutos de bate-papo através de uma plataforma e a gente consegue compartilhar com vocês a tela do CleanCheck e dali é uma conferência de internet com qualquer assunto que você queira discutir, pode ser do CleanCheck, de um CleanCheck de alinhadores adicionais, é uma dúvida clínica, é uma desadaptação de alinhador, o que fazer com uma conduta clínica, ou dúvidas sobre o software, ou até mesmo sobre o ITER, tá bom? Então, essa é a outra modalidade de TPS que vocês vão ter acesso também através da plataforma da Teamwork. Deixa eu dar uma olhada. A Kátia pergunta o que seria essa exclusividade. A exclusividade com o consultor, para você escolher qual consultor. Às vezes você já teve contato com um deles e você gostou da conduta e você gostaria de ter novamente com esse mesmo consultor, ok? A diferença da exclusividade é que normalmente você pode demorar um pouco mais, né? Mas a gente tem a possibilidade de você escrever naquele campo o nome do consultor, tá bom? Agora eu vou passar para vocês. A Elisa pergunta: aumenta a translação do torque mesmo no G8 e no caso de mordida cruzada unilateral com G8, aumenta só no lado cruzado? Tudo isso a partir da RC? Sim, Elisa. O que a gente tem recomendado? Nós não temos ainda uma casuística grande em relação aos resultados com G8, porque tudo isso é muito recente, tá? Mas a recomendação, pacientes adultos com mordida cruzada, né, ou uma atresia de maxila severa, a tendência é a gente continuar a sobrecorreção, tá? Pacientes adultos, continuar a sobrecorreção tanto da expansão quanto do torque vestibular de raiz, tá? Em ambos os itens. Já um paciente criança ou até mesmo adolescentes, a gente já está pensando então observar então a atuação do G8. O que você falou de mordida cruzada unilateral, eu vou sobrecorrigir apenas do lado cruzado? Sim. Se você não tiver, você percebeu que não existe o desvio funcional, não tem o shift funcional, e que você é realmente um problema unilateral, é uma assimetria esquelética unilateral, então você pode fazer essa sobrecorreção de maneira unilateral através do seu CleanCheck, ou solicitando para o técnico, ou você mesmo através dos controles 3D. O Paulo pergunta, por que eu faria a revisão paga com você se posso fazer sem pagar com consultores da Invisalign? A diferença aqui, Paulo, você pode experimentar os dois serviços. Normalmente, aqueles que experimentam o nosso serviço da Team One, que somos ortodontistas, nem todos da Invisalign são ortodontistas, mas nós somos todos ortodontistas e com uma experiência clínica, temos consultórios e mantemos esse dia a dia, vivenciamos esse dia a dia com o sistema Invisalign, temos mais experiência, tá bom? Por nada, Elisa. Agora eu vou pedir licença para vocês, que eu vou parar um pouquinho essa apresentação e vou colocar para vocês aqui na tela o CleanCheck. O CleanCheck que eu mostrei para vocês das fotografias hoje, agora na avaliação de caso. Acredito que vocês já estejam vendo. Deixa eu só dar um refresh nessa tela. Então, esse paciente, 22 anos, quando a gente abre aqui na aba de registros, a gente tem acesso às fotografias. Como eu ocultei a face do paciente, então as fotografias da face, elas não entram nessa região, tá bom? Então a gente tem aqui as fotografias oclusais superiores e inferiores, as fotografias laterais. Toda vez que a gente clica na imagem da fotografia, o nosso modelo virtual vem para a posição onde a gente clicou para uma melhor visualização, tá bom? Então aqui a gente tem os registros do paciente em Regis, né? Eu tenho aqui
nesse ícone de baixo, todos os planos de tratamento desenvolvidos por você para este paciente, todos eles ficam registrados aí com a data em que eles foram realizados, né, e com o número. O primeiro plano é aquele que você recebeu da Invisalign, e a partir do 2 é aquilo que você modificou e retornou pela Invisalign. Esse ícone de cima, que a gente clica o mouse, a gente clica e ele aparece uma oclusão inicial, eu tenho o estágio 0, como eu escaneei o paciente numa metade da tela, e na outra metade a gente tem, então, a imagem do play, que eu posso clicar no play e visualizar passo a passo, do início ao final do tratamento, todos os estágios. Ok? Eu vou minimizar para a gente poder visualizar melhor. Então, toda vez que a gente vai iniciar uma revisão de setup de CleanCheck, primeira coisa que eu noto é se realmente essa posição, todos os dentes estão de acordo com o que a gente escaneou ou com o que a gente fotografou, se realmente essa é a posição inicial do paciente, se não tem nenhum desvio de linha média que esteja diferente com as fotografias. Normalmente essa checagem ela é mais visual, ela tem dado muito menos problema atualmente do que na época que a gente fazia as moldagens para enviar e o registro da mordida para enviar para a Line, né? Hoje, com o escaneamento, e quem tem um scanner dentro do consultório consegue fazer essa tomada da mordida, tanto em cêntrica como em habitual, você mesmo com o scanner no paciente, então fica mais fácil e mais assertivo, né? Então a chance de você receber um CleanCheck com essa mordida alterada tem sido cada vez menor, mas é importante checar. Tá? O que você pode checar também é a oclusão, então os contatos oclusais do início ao final do tratamento. Posso clicar com o botão direito do mouse para checar a vista oclusal, ao mesmo tempo o arco superior e o arco inferior. Dali é uma oclusão inicial, então o paciente ele tem contato anterior mais forte, praticamente tem um contato posterior do lado esquerdo, né, poucos dentes do lado direito se tocando nessa situação inicial. Feito isso, eu chequei, fiz então uma checagem da mordida inicial através das fotografias. A posição inicial da minha oclusão está incorreta. O que eu posso fazer? Primeiramente, eu posso escrever para o técnico: a oclusão inicial do paciente está incorreta, enviarei novas fotografias para o ajuste. Você pode tentar detalhar isso de uma maneira por escrito: olha, a linha média superior coincide, dando alguma referência para o técnico poder posicionar, ou melhor ainda, enviando novas fotografias, e caso isso não seja suficiente ainda para um ajuste ideal inicial, um novo escaneamento com um novo registro de mordida, ok? Quando a gente aperta o play, então, o que eu checo? Eu gosto de checar primeiro na vista frontal, e aí eu vou movimentando o modelo virtual. Então a gente vai observar que planejamento que foi feito, né? Então a gente tinha dado algumas possibilidades, um tratamento combinado, então com uma distalização do arco inferior, com uma mesialização do arco superior, com uma expansão ou cirúrgica ou não cirúrgica, né, para correção da mordida cruzada posterior direita, e também a mordida cruzada anterior, né? Então a gente pensou num tratamento combinado, né? E como pela cefalometria, pela radiografia, teleradiografia, a gente percebeu que existe a possibilidade de uma protrusão mandibular e que isso vai melhorar o perfil do paciente, então talvez aí dá ênfase à protrusão mandibular do que a distalização. E muitos falaram da extração do terceiro molar inferior, que também concordo com essa possibilidade, ok? Ao clicar, então, o play, o que eu observo? Então, eu aplico o play, eu já observo alguns dentes anteriores superiores extruindo, logo desde o início, corrigindo seu apinhamento. Nessa região, então, anterior, eu percebi mais essa extrusão e protrusão desses dentes. Quando eu coloco na vista lateral, eu vou enxergar isso um pouco melhor. Os dentes anteriores, eles protruem, abrem um diastema na região de caninos, e ao mesmo tempo da protrusão ocorre uma extrusão. Dali uma pequena colisão interdental. E esse é um dos pontos que eu queria mostrar para vocês, então dali dá para ver um pouco melhor nessa visão. Vou dar um zoom um pouco maior. E vou colocar novamente no estágio 0, que nessa região a gente consegue observar uma colisão, né? Os dentes protruem, mas ao mesmo tempo extruem, né? E esse é o momento de colisão interarcos que eu gostaria de corrigir nesse CleanCheck,
ok? Na vista oclusal superior, o que a gente vai observar nesse tratamento? Coloco no ponto 0, eu observo uma protrusão com uma abertura de espaço entre caninos e primeiros prés, uma mesialização sequencial desse arco superior. Então, a mesialização sequencial, relembrando, é aquela mesialização que são até 2 dentes se movimentando ao mesmo tempo, né? Abrindo diastemas entre os dentes para que o plástico invagine entre um dente e outro, criando uma retenção melhor, maior, trazendo então, a possibilidade de trazer aquele dente de corpo, uma translação de corpo daquele dente para mesial. Tá bom? Então, no arco superior, uma protrusão. E como é que eu vou checar, então, essa protrusão? Posso apertar o botão SOBREP, que é o botão da sobreposição, esse aqui que agora está aceso, e ali eu enxergo, então, uma protrusão dos incisivos superiores, dentes em branco, final do tratamento, dentes em azul, início do tratamento, uma expansão, então, de ambos os arcos, um pouco maior na região do quadrante 1, que é o lado cruzado, né, a região cruzada, uma mesialização dos dentes posteriores superiores. O que eu vou observar também no arco inferior? Abro o arco inferior, na vista oclusal inferior, deixo no 0, aperto play. O que eu observo? Eu vejo uma contração do arco inferior, principalmente nessa região do quadrante 3, do quadrante 4, uma pequena contração também do quadrante 3. IPR, então, desgastes interproximais de 0,5 em todas, de mesial de primeiro molar a mesial de primeiro molar, então, o arco inferior praticamente com essa quantidade de desgaste, tá? Que esse desgaste, como muitos falaram aqui, poderiam ser substituídos, então, por uma distalização desse arco inferior, às custas do quê? De extração, então, do terceiro molar, ok? Que a maioria concordou com essa possibilidade. E em relação, então, o que eu tenho como ancoragem desse tratamento? Eu tenho elásticos de classe 3 para me auxiliar nessa mesialização do superior e na distalização do arco inferior, então de ambos os lados, o elástico de classe 3. Tenho também, para o descruzamento desses dentes, eu tenho o movimento de expansão, e essa expansão ela foi sequenciada porque ela está associada, então, à mesialização. Então, significa que a mordida cruzada ela vai se corrigir juntamente com o movimento de mesialização desse arco. Tá? Poderia segmentar em 2 movimentos, em 2 planos? Sim. Aqui foi feito um planejamento, então, de mesializar ao mesmo tempo expandir. Nesse caso, vou sugerir o uso de elásticos cruzados associados, então, a esse elástico de classe 3. O elástico cruzado da vestibular do molar inferior com a lingual, a palatina dos molares superiores vai auxiliar nesse movimento, então, de descruzamento desse dente. Outra possibilidade, posso colocar o recorte, né, ou confeccionar esse recorte, ou colar um botão na palatina desse molar superior, e aí o uso do elástico cruzado vai ser da palatina do dente 1.6 até a vestibular do 4.3, sim, seria outra possibilidade, né, é uma possibilidade que além de ajudar na vestibularização ou na protrusão dos molares, ele vai me ajudar na ancoragem do movimento de mesialização do arco superior. Ok? Então, aqui, observando o ClinCheck como um todo, né, então a gente sempre passa esse olhar geral sobre o ClinCheck, depois de avaliar a posição inicial, vejo se eu cheguei na posição final desejada, enxergo se tem algum tipo de colisão entre os arcos, se os movimentos que eu propus, que é de mesialização, ela foi realizada em padrão sequencial, dali eu posso checar no painel de estágios que o desenho da movimentação, ele faz esse movimento que a gente chamava de padrão A, hoje a gente chama de padrão sequencial, né? Então, é um desenho que a gente enxerga de 2 ou 3 dentes se movimentando, nem todos ao mesmo tempo. Quando a gente enxerga um padrão de movimentação, como acontece no arco inferior, a gente denomina como padrão X, que é um padrão de todos os dentes estarem se movimentando ao mesmo tempo.
ok? Então, passando o olho no CleanCheck, observando, eu tenho algumas correções a fazer. Então, agora, eu posso escrever para o técnico essas correções, como também posso fazer as correções através do controle 3D. Então, toda vez que a gente clica e quer escrever para o técnico, é necessário, então, clicar aqui em Nova Modificação. Quando eu clico em nova modificação, abre essa tabela do dinâmico, então mantém-se então o clean check dinâmico do meu lado esquerdo e abre então a tela do controle 3D com todas as ferramentas dos controles 3D. Agora eu vou minimizar, eu vou fechar essa tela do dinâmico para deixar um pouquinho maior para vocês visualizarem aquilo que eu vou modificar então aqui no clean check. Primeiramente, para o técnico, tudo que é aquilo que é colisão, eu vou escrever em português, pode ser escrito em português ou em inglês, vou escrever em português, vou pedir tudo aquilo que é sequenciamento de movimento, remoção de alguma colisão, vou mudar o tipo de movimento daquele dente, eu prefiro primeiro expandir para depois mesializar, tudo aquilo que eu mexo no sequenciamento do movimento, eu preciso solicitar para o técnico através dessa aba comentários. Então, eu abri meu controle 3D em fazer modificações, tinha um retângulo de fazer modificações, e ele me gera esse box de comentários. Ali, eu vou escrever, então, para atrasar a extrusão dos incisivos superiores para eliminar a colisão com antagonistas. Então, aqui eu já pedi para ele, ele vai protruir, porque a sequência dali foi uma protrusão, e depois eu vou pedir essa protrusão separada da extrusão, e aí ele vai eliminar a colisão nessa região anterior, porque no clean check a gente observou através do play que os dois movimentos acontecem ao mesmo tempo, ok? Outra possibilidade, vocês comentaram de uma distalização do arco inferior. Como é que eu faço para aparecer aqui para mim essa distalização do arco inferior? Essa distalização do arco inferior, vamos fazer. Me perguntaram sobre os ATAT, mas eu vou chegar lá, tá bom? Só um pouquinho. Então, aqui, o que a gente pode fazer? Hoje, nesse clean check, a gente tem IPR de 0,5 milímetros em todo o arco inferior, né, para ajudar na correção da mordida cruzada e na classe 3. Ok. Não quero o clean check com correção através de IPR, eu quero através de distalização desse arco. Como que eu posso fazer? Primeiro, foi colocado, os terceiros molares inferiores, eles foram colocados como dentes imóveis. Então, eu vou permitir, então, tornar ele imóvel novamente, tanto o 4.8 como o 3.8. Tá? Que talvez aqui, uma das condições, talvez o paciente não queira fazer essa extração, mas eu vou fazer por mera ilustração para vocês checarem como eu faria isso, então, essa correção através, então, de uma distalização e não através de IPR. Né? Posso fazer da seguinte maneira, posso distalizar esse dente, que é o terceiro molar, então aqui eu estou distalizando o meu terceiro molar, posso, então, travar a posição desse dente, que eu cliquei com o botão direito do mouse e eu travo, e faço a mesma coisa no arco inferior, ou no quadrante 3, então eu distalizo esse dente, posso travar a posição dele, feito o travamento, elimino o meu o espaço que eu adquiri de 2 milímetros de ambos os arcos. Ok. Feito isso, criou-se um overjet ali que eu posso eliminar, então, cada um dos IPRs, eliminando, então, diminuindo ali a minha quantidade de overjet que ficou aumentado. Então, esse meu planejamento é um planejamento que eu dei uma distalização para o arco inferior. Obviamente, eu incluí o terceiro molar aqui nessa distalização, mas clinicamente, porque aqui a gente está no 3D e a gente tem a imagem do terceiro, mas que clinicamente a gente vai extrair esses terceiros molares para tornar essa distalização mais previsível. Então, esse clean check seria um clean check, então, com distalização do arco inferior. Eu posso agora destravar a posição dos meus terceiros molares.
Eu vou desbloquear a posição deles, eles vão deixar de se tornar dentes imóveis, vão se tornar, posso fazer movimentação nesses dentes, ok? Então, eu removi ali todos os IPRs do meu arco inferior e adicionei, então, uma distalização do meu arco superior, tá? A gente vai checar como é que está a linha média. Tem um pequeno desvio da linha média. E essa linha média, pela fotografia que a gente avaliou lá na avaliação de caso, era um desvio de linha média inferior. Então, eu posso, sim, aumentar um pouco mais. Vou checar se a minha linha média superior teve alguma alteração durante o tratamento. E como que eu checo isso? Através da sobreposição, e vejo que na sobreposição a linha média superior não teve nenhuma alteração, provavelmente já descrita, então, na prescrição desse caso, né? E agora eu venho com a possibilidade de corrigir a linha média, que a errada é a inferior, então eu vou levar essa linha média inferior mais para o lado esquerdo do paciente. Posso fazer isso através de PR, posso fazer o aumento da distalização desse lado, vou aumentar um pouco mais a distalização desse lado, vou travar novamente esse dente e fechar o espaço para ver alguma alteração da linha média. Quase que 100% melhorada essa questão da linha média inferior e superior. Talvez alguma posição dentária ainda. Muita gente perguntou a respeito desses atátimas na oclusal. O que são esses atátimas na oclusal? Quando a gente tem uma mordida cruzada, tanto anterior quanto posterior, o ideal é que houvesse alguma desoclusão do arco. Normalmente a gente opta, então, por um batente anterior, os Precision Bite Ramps. Quando não são possíveis os Bite Ramps, que existe uma contraindicação. O bite ramp, ele precisa ter contato do arco dos dentes anteriores e inferiores em relação à palatina dos dentes superiores. Se o overjet é muito grande, for maior que 3 milímetros, o software não adiciona esses precision bite ramps. Quando não é possível nos incisivos, a gente tem a possibilidade dos bite ramps convencionais nos caninos, né? Então a gente pode colocar esses bite ramps como um desoclusor de mordida. Mas, relembrando, pessoal, que a mordida inicial é uma mordida de topo na região anterior, né? O canino apresenta-se cruzado do lado direito, 1.3 com 4.3, e talvez um pequeno contato, então, do dente 2.3 com 3.3. Dali seria apenas um bite ramp convencional, né, quase sem contato dos antagonistas aqui. Então, o que o doutor ele prescreveu? Ele prescreveu um desoclusor na oclusal dos molares. Então, nesse caso, esse desoclusor, como é que ele funciona? É um attachment colocado, então, na oclusal dos molares, normalmente inferiores, paralelos ao sulco central do dente, pode ser de 3 milímetros, como está aqui, mas como pode ser também de 4 milímetros, você tem a possibilidade de ajustar o tamanho desse bite, e tomando cuidado com a seguinte possibilidade. Então, é um attachment que você não precisa preenchê-lo com resina, né? Então, vai vir um alinhador que exatamente nessa porção ele vai ter uma elevação, então o paciente vai tocar primeiro nessa região, mas existe a possibilidade, dependendo do padrão facial do paciente, de ter uma intrusão dessa região. Tá? Então, casos como mordida profunda, talvez esses bites em molares sejam contraindicados. Se um paciente é braque, mordida profunda, e a gente quer extruir esses dentes, essa desoclusão em molares já não vai funcionar, tá bom? Nesse caso, o doutor optou, então, por colocação desses bites por ausência da possibilidade de colocar na região anterior. Ok? Posso deixar isso por um período do tratamento? Posso. Posso deixar isso pelo tratamento inteiro? Posso. Clinicamente, posso deixar um período do tratamento e outro período desgastar alinhador por alinhador? Também pode. Aí vai de conduta de cada clínica, tá? A Márcia, ela perguntou, oi Márcia, tudo bem? No caso da distalização ser feita sem buccal shelf, qual das duas versões é mais previsível? A distalização sem buccal shelf ou com os IPRs? Aqui, nesse caso, Márcia, como
para fazer a distalização do arco inferior, e aí a gente clica nesse dente, essa distalização foi de 2,4, que é extremamente previsível. A gente fala que é bem previsível de 2 a 4 milímetros, né, até 4 milímetros de distalização, e como esses terceiros molares, eles vão ser extraídos ainda, então o osso ele vai estar bem pneumático nessa região, é uma distalização bem previsível. Tá? Então, se você quer fugir do IPR, dessa quantidade de IPR, que é uma IPR máxima em todos os segmentos de mesial e mesial de molar, a gente pode pensar sim nessa possibilidade de associar a distalização. Então, nesse caso, a distalização inferior, ela é uma distalização previsível, porque ela está entre 2 milímetros a 4 milímetros. Tá? A partir de 4 milímetros, a gente já fala que é uma distalização que provavelmente vai necessitar de uma terapia auxiliar, talvez aí com o buccal shelf. No caso do arco superior, o arco superior é um arco que vai ser um pouco mais trabalhoso. Como a gente está pensando no perfil do paciente, esse perfil é um perfil que aceita essa protrusão mandibular, toda mesialização ela é mais difícil que uma distalização, provavelmente pelas inclinações axiais iniciais de todos os dentes, né? Então a gente tem que lutar com torque, com a translação, tem que ser movimento de angulação das raízes para mesial também, para evitar apenas o movimento de inclinação. Então, esse movimento da protrusão anterior e a mesialização, ela está às custas, então, de uma mesialização sequencial, e aqui a gente observa que tem desses molares 1,8 de mesialização, que também é uma mesialização bem previsível, do lado que é o lado cruzado tem um pouquinho mais, mas ainda dentro da previsibilidade, tá? Faria esse caso sem terapias auxiliares, então sem mini implantes nesse início, talvez por algum ajuste de radicular, talvez lá em alinhadores adicionais entrar com alguma terapia auxiliar, mas de começo não. O que eu entraria logo de começo nesse tratamento? Em relação à mordida cruzada. Então aqui eu posso fazer de duas maneiras, como eu comentei aquele momento. Ou eu coloco na palatina do primeiro molar permanente superior direito, no 1,6, eu posso colocar um recorte para botão, e o paciente usar o elástico de classe 3 nesse recorte, da palatina até o recorte, deixei ele um pouquinho mais centralizado, o recorte para botão, até o recorte do 4.3, então aí ele tem duas funções, uma para ajuda na mesialização e o outro para aumentar a expansão, né, o movimento de expansão da região cruzada, como também posso já deixar um recorte para botão nesse primeiro molar, ele não aceitou com a presença do attachment otimizado, então eu vou remover o attachment otimizado e adicionar o recorte para botão. Dali, posso fazer, então, o uso de ambos os elásticos? Sim, posso fazer o uso de ambos os elásticos juntos, né? O paciente usa o de 3 e o elástico cruzado? Também pode. Pode se intercalar? Também pode, de acordo com a evolução clínica desse paciente. Sendo que, no ClinCheck, ele já tem, então, colocado aqui, introduzido o movimento de expansão do arco superior e o movimento de contração do arco inferior. Outra coisa que eu posso checar também é em relação à sobrecorreção. Lembra que a gente falou dos trabalhos publicados ainda antes do G8, mas sim, pacientes adultos, ainda a recomendação é de sobrecorrigir a expansão e ainda por cima, além de sobrecorrigir a expansão, sobrecorrigir o torque. Dali eu vou fazer junto com vocês, eu cliquei em dente aqui do lado, vou clicar no movimento de torque, que é esse ícone aqui que eu selecionei da tabela vertical, dos controles 3D, vou selecionar com Ctrl todos os dentes que eu quero visualizar esse movimento, vou deixar numa visualização anterior, vamos eliminar a poluição da imagem, só para vocês checarem melhor. Posso ir direto através do cursor e clicar no azul, onde vai me dar o torque vestibular da raiz, como posso vir diretamente aqui na seta sobre os dentes e movimentar o torque vestibular dos 3 dentes ao mesmo tempo. Se vocês perguntarem para mim, aonde eu checo a quantidade que eu fiz, eu abro a tabela de movimentos dentários, vou lá na base do dente em raiz, na base do dente em raiz, vou observar a translação para vestibular, então tá buccal, foi para vestibular 3,3 milímetros do dente 1,6,
do dente 1.5, 4.1, do dente 1.4, 2.5. Obviamente que nesse caso era um paciente que tinha essa possibilidade da expansão, muitas vezes a gente não tem, são dentes com recessões, né? Já existe uma dificuldade maior de criar, então, esse torque vestibular, tudo isso, se existe um caso limítrofe, né, então você tem que determinar qual é exatamente a medida de torque que eu posso levar essa raiz para vestibular, talvez uma tomografia para trazer um pouco mais de segurança para vocês. Nesse caso é um paciente jovem, não tem recessões, tem um rebordo espesso nessa região, ele não é um rebordo delgado, então a gente pode sobrecorrigir esses movimentos sim. Tá bom? Então, aqui é uma maneira da gente checar o movimento de torque vestibular dessas raízes. Agora, então, nesse caso, deixa eu só abrir novamente. Nesse caso, eu fiz, então, a correção do movimento do sequenciamento na região anterior, a gente colocou auxiliar para o uso de elásticos cruzados, existe uma sobrecorreção, então não existe uma coordenação de arcos nessa região, eu tenho uma expansão do arco superior e uma contração do arco inferior, tá? Ao mesmo tempo sendo auxiliado pelo movimento, então, o elástico de classe 3 para a mesialização desse arco, assim como o elástico cruzado. Tenho isso de ambos os lados, desse lado, como não tem a mordida cruzada, vai ficar apenas o elástico de classe 3, tá? Então, todo o tratamento de mordida cruzada, a gente vai visualizar um clean check finalizado com sobrecorreções em relação a essa expansão. Tá? Agora, quando é um clean check que também é de atresia, tanto maxilar como mandibular, mas não tem essa mordida cruzada, eu vou sobrecorrigir arco superior e arco inferior. Tá? E eu vou terminar ele razoavelmente um pouco melhor coordenado o arco do que numa situação de mordida cruzada como essa, que os arcos finalizam descoordenados. Mas isso, lembrando que o clean check é um sistema de forças e ele não é uma imagem estática final. Aquilo que a gente quer alcançar ao final do tratamento vai ser diferente do que a gente vai enxergar aqui, tá bom? Então, esse clean check eu vou encaminhar, a gente checou essas possibilidades. Vou parar um pouquinho a apresentação, que eu vou voltar lá na tela com vocês. Então, a gente fez a revisão de clean check com vocês. Passei um pouquinho do tempo. Relembrando que todos os webinars, eles ficam gravados na plataforma da Team One, Team 1.1, são webinars gratuitos. Aqui está o QR Code para vocês acessarem o canal do YouTube, onde todos os webinars, eles precisam de um tempo para serem editados e depois são colocados no ar. E ali o QR Code do canal do YouTube, onde você vai poder assistir todos esses webinars, ok? E para maiores informações, então, esse é o site da Team One. Espero que vocês tenham aproveitado algumas dicas de hoje, né? O desenvolvimento do Clean Check, os cursos que a gente ofereceu lá no começo do webinar, espero que vocês possam fazer para desenvolver e alavancar, ter um pouquinho mais de a conduta clínica de vocês, um pouco mais de segurança na conduta clínica de vocês, tá bom? Um super agradecimento. Em 15 dias, em 15 dias estaremos de volta com o webinar, agora com a Elaine no período noturno, será às 19 horas daqui a 15 dias, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês, espero que fiquem bem, tá bom? Se cuidem e até mais.